Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e coordenadora do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Nessa aula de hoje, quero apresentar a vocês algumas características interessantes da análise direta de sólidos, que a torna uma alternativa muito interessante quando se busca a análise química. Quando se trata da análise química, o grande objetivo ou meta é chegar nos resultados analíticos de qualidade, ou seja, resultados exatos e precisos. Mas todos sabemos que essa tarefa não é simples e são várias as etapas pelas quais as amostras devem passar até que consigamos obter alguma informação química. Uma vez que a amostra é coletada e chega no laboratório, inicia-se uma série de procedimentos, sendo o primeiro o pré-tratamento, que pode envolver nenhum, apenas um ou mais de um dos seguintes processos: lavagem, secagem, moagem, peneiramento, polimento. Após essa etapa, é feita a amostragem da porção que será analisada. Essa porção é pesada e submetida ao tratamento da amostra, que nada mais é do que o processo de transformação da amostra numa forma apropriada para ser levada à análise instrumental. Cabe lembrar que a maioria das técnicas analíticas requerem que as amostras sejam convertidas em soluções, por meio de procedimento de digestão, decomposição, dissolução ou uma simples lixiviação. Ainda dependendo da técnica analítica escolhida, pode ser que a amostra precise passar por outros processos de ajuste, como a separação do interferente e pré-concentração do analito. Com a amostra pronta, inicia-se o processo de análise instrumental, que envolve a calibração do método. Essa deve ser escolhida com bastante cuidado para evitar os erros sistemáticos. Finalmente, chegamos à análise instrumental, que nos fornecerá os resultados analíticos que poderão ser, então, interpretados. Como pode-se perceber, são várias as etapas pelas quais as amostras passam até chegar na análise instrumental. Essas etapas, em geral, são complexas, tomam tempo, são custosos e, devido à necessidade de manipulação, gera riscos de inserção de erros, incluindo contaminação e perdas de analito. Uma forma interessante de minimizar o tempo da análise, a manipulação e, consequentemente, os erros, seria eliminar etapas do processo de tratamento de amostra. É exatamente essa a proposta da análise direta de sólidos. A análise direta de sólidos, como o próprio nome diz, tem o objetivo de gerar informação física ou química da amostra de uma forma mais direta e rápida, com a menor manipulação possível. Atualmente, ela é classificada em dois tipos: a análise de suspensão e a análise direta de sólidos, propriamente dito. Embora a análise direta possa ser feita na amostra bruta, na maioria dos casos, a amostra deve passar pelo menos pelo processo de moagem, que envolve também a homogeneização. Na análise por suspensão, o material moído é suspenso em um solvente e a alíquota dessa suspensão é analisada. As vantagens desses procedimentos são que as técnicas instrumentais comumente utilizadas em amostras na forma de solução possam ser empregadas sem maiores adaptações, uma vez que a suspensão é tratada como se fosse uma solução. No caso da análise direta, por outro lado, requer adaptações das instrumentações para que elas consigam receber a amostra em sua forma bruta ou moída. E são sobre essas técnicas de análise direta que vamos discutir hoje. São vários os métodos analíticos que possibilitam a realização da análise direta de sólidos. As mais tradicionais são a análise por ativação neutrônica instrumental, que, além de tudo, foi reconhecido em 2007 como um método primário de análise, e a fluorescência de raio-x. Métodos muito conhecidos nas análises de soluções, como ICP-OES e ICP-MS,
são também empregados nas análises diretas de sólidos. Porém, nesses casos, adaptações são realizadas no dispositivo de introdução de amostra. Em outras palavras, sai o nebulizador e entra o vaporizador eletrotérmico ou o sistema de ablação a laser. Nesse caso, os métodos passam a receber uma outra nomenclatura, ETV ICP-OES ou ETV ICP-MS, para aqueles que usam os vaporizadores eletrotérmicos, e LA ICP-OES e LA ICP-MS, para aqueles que usam o sistema com ablação a laser. O mesmo acontece para a espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. Uma mudança no autoamostrador possibilitou a amostragem de sólido, e o método passou a ser chamado de SSGF-AAS, que vem do inglês Solid Sampling. Finalmente, um método analítico mais recente em termos de aplicações químicas, mas que vem crescendo muito nos últimos anos, é a espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser, que recebe o acrônimo LIBS, que vem do seu termo em inglês. Essas técnicas têm em comum não apenas o fato de possibilitar a análise direta de amostras sólidas, mas também a capacidade de gerar informação química a partir de massas de amostras muito pequenas, da ordem de algumas centenas de microgramas ou menos. Por esse motivo, dizemos que esses métodos apresentam características microanalíticas. O aumento pela busca por esses métodos analíticos se deve a uma série de características interessantes que elas apresentam. A primeira delas é o fato de dispensar a etapa de preparo de amostra, que acaba aumentando a frequência analítica, uma vez que essa etapa costuma ser a mais lenta, cara e crítica do processo da análise química. Ainda como consequência da dispensa do preparo de amostra, temos a minimização no consumo de reagente e, consequentemente, a minimização da geração de resíduos e da manipulação da amostra, que por sua vez resulta na diminuição dos riscos de contaminação e de perda de analito. Destaca-se ainda o aumento da capacidade de detecção em termos absolutos, uma vez que a amostra não é diluída, como acontece com amostras que passaram pelo processo de digestão, por exemplo. Finalmente, destaca-se a característica microanalítica, que é a capacidade de gerar informação química a partir de massas de amostras muito pequenas, da ordem de microgramas, sendo consideradas quase não destrutivas. Vale lembrar ainda que a análise por ativação neutrônica instrumental e técnicas de raio-x são métodos não destrutivos. Finalizo essa aula por aqui e na próxima pretendo apresentar com detalhes as dificuldades das técnicas de análise direta. Caso queiram saber um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo GAP, contate-nos pelo Facebook. Nós te receberemos de braços abertos. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!